Oi, gente! Vão entrando, sejam bem-vindas. Todas mulheres lindas, sejam bem-vindas. Podem ir entrando, que eu já vou estar chamando a Rafa. Sejam todas bem-vindas. Boa tarde, Arley, querido! Nossa, que saudade de você! Ah, que delícia! Hoje! E aí, gente? Que dia lindo hoje, né? E a gente em casa. E a gente sem poder sair com as crianças, brincar, né? Quem ainda tem quintal consegue curtir um pouquinho. Quem não tem já sofre um pouquinho mais, né? Sejam bem-vindas, Gi, Elô. Eu já vou estar chamando a Rafa, acho que daqui a pouco a Rafa entra. A Rafa entrou agora. Oi, Rafa, já vou te chamar. Eu vou apresentar aqui, enquanto o pessoal vai entrando, a Rafaela. Acho que talvez alguns aqui já conheçam. Oi, Cá. A Rafa é uma linda, né? Uma linda de corpo, alma, de olhos. A Rafa é uma amigona que eu tenho aí desde quando nós estávamos na quinta série, sexta série, não, primeiro ano foi, no Colégio Dom Bosco ainda. Alguém aqui que está assistindo a gente estudou no Colégio Dom Bosco? Rafa, se lembra disso? Nossa, 1900 e bolinha, né? E deixa eu chamando a Rafa aqui. E a Rafa, ai, o que eu fiz aqui? Peraí. Pronto. A pessoa aqui não tá muito boa de conexão ainda. Rafa, gente, a gente estudou junto, depois a gente foi fazer faculdade, aí cada um foi para um canto, depois da faculdade a gente se reencontrou, então a gente não ficou na mesma faculdade. Oiê! Oi, Rafinha, linda! Tudo bem? Finalmente essa live saiu. Né? Baixa um pouquinho o teu celular para não cortar você. Tá cortando um pouco você em cima. Tá me ouvindo? Assim? Ih, cortou, Rafa. Deu? Ixi, Peraí. essa conexão. Vocês estão conseguindo escutar a Rafa ou não? Oi, meninas da Barhouse. Aí, agora melhorou, Rafa. Oi, Melhorou? Ronana. É uma delícia estar com você, Ronana. Sim, melhorou. Que Aí, bom. agora sim. Ah. Bora lá, Então, então. Rafinha, querida, seja bem-vinda. Eu estava falando antes ali que a gente se conhece, né? Quando a gente era jovenzinha, tipo, ontem, esses dias aí, né? Anteontem. Anteontem. E depois da faculdade, a gente, né, a gente perdeu contato, mas não perdeu contato, é aquela amizade bem gostosa que a gente não está junto constantemente, mas que existe Isso. um afeto grande sempre e um carinho muito grande, né? E para E eu quem está quero chegando... aproveitar para te agradecer pelo convite de estar aqui. Estou assistindo as tuas lives. Estão muito boas, é muito conteúdo bom. Você é muito preciosa, você é uma profissional admirável. E não é à toa que eu, de vez em quando, te faço os encaminhamentos lá, né? Confio muito no teu trabalho, confio muito em você. E a nossa amizade é de longa data, né? Estou muito feliz. E estou muito feliz por estar aqui, principalmente falando desse tema que ganhou meu coração, desse curso maravilhoso, que é a Experiência do Lar. Né? Então, estou muito feliz pelo convite e pela oportunidade de falar desse tema, né? Isso. Que é tão precioso aí. Até antes da Rafa falar do tema, eu queria dizer que, assim, quando a gente conversou e quando eu pensei na Rafa, você me disse falar com a Rafa, né? Vamos chamar a Rafa. E até algumas pessoas estão falando assim, ai, por que você tem que fazer essa live e tal? Eu falei assim, gente, eu preciso ter contato com pessoas, né? Eu gosto muito disso. Eu trabalho com palestra, eu trabalho com curso, aí de repente eu tô desempregada, né? Eu brinco que eu tô desempregada, mas a questão é que as palestras foram todas canceladas, não tem como a gente Sim. ficar na multidão. Mas eu gosto muito desse contato, então a gente pode ficar
Jura, Ronaldo, você foi meu aluno? Onde? Que é mesmo? Que legal. Olha o Ronan aí, hein? A gente que dá audiência toda manhã para ele tá dando audiência para nós hoje. Agora. E aí, gente, a Rafa, a gente, né, conversando de alguns assuntos, eu até falei para ela uma coisa que eu acho que eu nem sei se você sabia, né, Rafa, daquilo que eu comentei contigo, é uma coisa que estava guardadinha aqui no meu coração. E por que que eu quis muito que a Rafa falasse desse assunto, que eu acho que é um assunto tão bonito, né? Nós duas somos de uma geração, e a maioria das pessoas que estão entrando aí, que são pessoas que a gente conhece, são pessoas da nossa geração. 40, 40 e poucos, 30, 28 anos aí, né? E a nossa geração, Rafa, foi uma geração muito cobrada, não só pelos nossos pais, pelas nossas mães, avós, enfim, mas foi muito cobrada as mulheres para ser alguém na vida. Para ser alguém na vida, para ganhar dinheiro, para não depender de marido, para, o que mais que a gente sempre escutou? Estude, né? Então, assim, faça um monte de graduação, e eu chegava a escutar de vó, de tia, de amigas da minha mãe, muitas coisas assim, olha, case com alguém que possa ser um parceiro bem legal, mas que você possa seguir a sua vida, ter a sua profissão, bababá, e não esteja tão dependente da coisa do homem, né? Então, isso dentro de mim também veio muito forte, até porque eu entendo, eu venho de uma geração onde a minha mãe, por exemplo, ela foi meio que contra a geração dela, porque a geração dela era uma coisa mais caseira. E a gente, minha mãe, ela brinca, ela conta assim, que quando tinha que lavar a louça, e era o dia dela, ela pagava para a irmã dela, porque ela queria ir vender coisa na rua, ela vendia coisa no portão da casa. Então, ela sempre foi muito empreendedora, né? E o meu pai já não, meu pai já tinha uma mulher dentro de casa, então eu vejo que minha mãe tem um sofrimento muito grande. E eu cresci muito, como muitas meninas que estão aí também cresceram. E a Rafa, alguns anos atrás, me falou uma coisa, nós já éramos casadas, e não faz muito tempo, e a Rafa comentou uma coisa que aquilo me despertou a minha crença de uma maneira que eu nunca tinha prestado atenção. Né? Eu simplesmente estava conduzindo a vida, deixando acontecer, e eu sempre gostei de trabalhar fora, de ser empreendedora, de dar aula, etc. Mas eu lembro que um dia ela falou assim, eu escolhi estar no meu lar. Eu escolhi olhar para minha casa, eu escolhi não trabalhar tanto, eu escolhi ficar cuidando mais da minha família. E isso foi uma escolha. A partir do momento que isso foi uma escolha, foi libertador dentro de mim. E quando a Rafa falou isso, aquilo mexeu muito comigo, porque eu fiquei. Aí, a partir daquilo, eu comecei a olhar diferente para o meu casamento, para minha casa, para minha família, né? Eu ainda estava com um dos meus filhos só, muito pequenininho, então estava tendo que voltar para casa, mas era uma coisa assim: eu tenho que ficar em casa, né? Porque eu Com não fui peso. criada para ficar em casa. E essa coisa de eu tenho que ficar em casa, eu tenho que lavar uma louça, eu tenho que lavar uma roupa, ai, que saco, né? Isso era muito pesado para mim. E quando a Rafa fez aquele comentário, eu comecei a olhar diferente. Olha, peraí, é verdade. A minha casa é o meu lar, a minha casa é a minha família, então como que eu posso olhar isso? E aí a Rafa tem aí, né, Rafa, esse curso que eu quero que ela fale, que ela explique pra gente, porque eu também tô super curiosa, tô super louca pra fazer. Até já falei pra ela. Tá na minha lista de espera já, teu nome, né? Lista de espera, viu, já gente? Coloquei lá. Você tá acabando de pular essa lista aí. Pois é, agora a gente deu a pausa, né? Vai demorar um pouquinho mais, mas chega. Mas chega, com certeza. E eu quero muito, porque assim, esse ano, Rafa, eu até falei, já comentei isso em outras lives, esse ano de modo muito especial, então desde quando você falou, mas esse ano de modo especial, eu tenho tentado olhar com mais carinho mesmo para minha casa, sabe? Assim, trabalhando menos, tendo mais dias livres, manhãs livres para ficar com as crianças, coisas para ficar. Então, assim, eu tenho tentado ficar, mas esse olhar diferente, de querer ficar em casa. Aí agora, de repente, a gente ficou em casa obrigado, né? Então, mas ainda ainda bem que eu já vinha nesse movimento, então eu ia estar surtada, como muita gente está surtada. Né? Como muita gente está. Eu tô gostando até de ficar em casa. Né? Eu tô gostando dessa brincadeira de ficar em casa, de ficar mais, eu tô muito acelerada. E assim, hoje mesmo eu acordei, eu levantei da cama às 10h30 da manhã. Eu não me lembro de uma vez na minha vida que eu fiz isso, porque eu sempre. E assim, eu tô me permitindo estar mais em casa, né? Então eu acho que isso está sendo muito legal. E aí eu queria, Rafa, que você divulgasse aí. Ó, a Nani já está pedindo para colocar você na lista. Nem vem, Nani, que eu sou primeiro na lista, tá? Não.
Bom, deixa eu falar então. Gente, há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, a nossa igreja começou a treinar professoras, né, para dar aula do curso A Experiência do Lar. A autora do livro, né, e quem criou esse curso é uma americana, a Dev Titus, Que é maravilhosa, linda, abençoada, esplêndida, ela é tudo de bom. E ela escreveu esse livro, né? Esse livro é o que norteia o nosso curso. E ele é um curso, basicamente, de princípios bíblicos para a mulher e para casa, para o lar, para a família. Então, por que ele marca tanto a nossa vida? Porque, assim como você falou, o que a gente escuta, né? Na rua, na televisão, nas revistas, né? Com as mulheres, com a maioria das mulheres que a gente convive. Que ficar em casa que nada, que cuidar de filho que nada, vai fazer uma pós, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, né? É ganhar dinheiro, é subir profissionalmente. E, de repente, quando a gente entende, né, que Deus colocou em nós essa missão e esse propósito de ser guardiãs da nossa casa, e o que isso significa? Porque não tem como eu ser guardiã da minha casa se eu não estiver na casa. Como é que eu vou guardar a minha casa se eu não estiver presente nela, né? Se eu não conhecer quem são as pessoas que moram dentro dela? Quais são as necessidades que os meus filhos têm, que o meu marido tem, que a minha casa tem? Como eu vou guardar esse lugar se eu não estiver presente nele? Então, assim, esse curso é um curso, tem 7 princípios que a gente estuda, são 7 semanas, né? Uma vez por semana. É um curso que na nossa igreja é completamente gratuito. Olha que legal. O ano passado, ele estava sendo feito exclusivamente para as mulheres da igreja, porém, esse ano, ele foi aberto para a comunidade, para as mulheres, né? Para qualquer mulher, de qualquer religião, de qualquer idade, desde que seja uma mulher adulta, né? Uma mulher madura, uma mulher adulta, mas não precisa ser casada. Tá. Então, a gente tem visto muitas meninas, por exemplo, tendo o privilégio de conhecer esses princípios antes de se casar, né? Olha que maravilha, né? Poder não errar, né? Tanto quanto, de repente, a gente errou, né? Sem conhecer esses princípios e a vontade de Deus para a nossa vida. Então, é um resgate, né? Porque a palavra de Deus, ela é um prumo. Não sei se vocês já viram um prumo de construção civil, mas o prumo, ele faz com que a casa seja construída exatamente, milimetricamente correta para que ela não caia, né? Para que nada dê errado, para que a gente não tenha que derrubar as paredes e começar do zero. Então, a palavra de Deus, ela é como um prumo na nossa vida. Ela norteia a nossa vida. Os princípios da palavra de Deus, eles vêm para nortear a nossa vida. Então, às vezes, a gente se sente confusa, né? Como você ali, poxa, minha mãe dizendo que eu tenho que ser, né, essa mulher que estou fora de casa, mas ao mesmo tempo algo me puxa para o meu lar, porque eu sinto que eu tenho que cuidar com mais zelo da minha casa, do meu marido, e aí eu fico nessa... Para onde a gente vai quando a gente não sabe o que fazer, o que é melhor, o que é pior? É para a palavra, porque a palavra é o prumo. Então, esse curso, ele é basicamente esse resgate, sabe? Da vontade de Deus para a nossa vida. Nós somos psicólogas, né? A gente trabalha com famílias já há quantos anos aí, né, Deise? Atendendo mães, pais, famílias. E pela prática, né, o que a gente vê? Que o ambiente do lar, o ambiente da família, o ambiente da casa, ele é extremamente importante para a saúde física, emocional, espiritual, relacional, familiar das crianças. Muito, não é verdade? A gente vê, assim, quantos sintomas a gente tem visto nas crianças, né? TDAH, ansiedade, depressão, né? Fome exagerada, né? Obesidade. E o que a gente percebe? Que a maioria das crianças, não todas, né? Mas, assim, o que é muito frequente?
quando a gente olha para os pais, a gente vê um lar que está desestruturado. Você sabe, Rafa, que eu tava conversando e assistindo outro dia um pessoal e estava conversando com uma colega. Não tem pesquisa ainda porque não deu tempo, né, para publicar, a pesquisa toda. Mas estamos percebendo na prática, e eu vejo com alguns pacientinhos meus e coisa assim, que muitas crianças que tinham vários sintomas de um monte de coisa e pesquisando patologias, etc., elas estão bem. Por quê? Porque elas estão em casa. Por quê? Porque a mãe e o pai estão em casa. É claro que aqui nós estamos falando de um lar um pouco mais estruturado. E quando a gente fala de um lar estruturado, algumas que estão ouvindo falam assim, meu Deus, eu briguei ontem com meu marido, blá, blá, blá. Eu entendo que essa quarentena, essa convivência muito grande, uma harmonia 100%, ela é quase impossível, porque nós somos humanos e temos diferenças, e as diferenças, elas têm alguns atritos muitas vezes. Mas isso não significa que o fato de eu pensar diferente do meu companheiro ou dos meus filhos, ou coisa parecida, que é um lar ruim, né? Eu acho que onde existe amor, existem divergências, existem alguns conflitos que precisam ser colocados em juiz aí, mas o que ajustados, né? Ajustados é que muitas crianças que tinham sintomas estão bem, porque elas estão sendo olhadas. Eu gosto muito da teoria sistêmica, onde ela fala muito da questão do olhar, né? Então, que é uma coisa que eu sempre falo, que o Bert Helling fala muito disso, assim, o quanto eu vejo você. E quando eu realmente olho de verdade para alguém, né? No fundo dos olhos, o acolho com o meu olhar, essa pessoa se sente acolhida. E quando eu acolho o outro como ele é, eu acolho o outro independente dele ser diferente de mim, independente dele ter características que eu não concordo e assim por diante, mas eu o vejo de verdade. E o que está acontecendo nessa quarentena é que muitos de nós, pais, estamos vendo os filhos. Ontem, Rafa, eu li uma coisa que eu até quero fazer um dia uma discussão sobre isso, do papel da mulher na sociedade e tudo mais. E a gente estava até discutindo com uma outra colega o quanto a nossa geração foi uma geração que é muito isso. A gente foi criada para ser alguém na vida, para ganhar o seu dinheiro, o seu sustento, blá, 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 blá. Se der, tenha filho, se der, case, se der, tenha filho. Mas se der casa, se der tenha filhos, não foi plantado com tanto amor. Esta formação, né? E é por isso que tantos casamentos por aí, você vê no seu consultório, eu vejo no meu, são casamentos muito frágeis, porque qualquer coisinha eu já não quero mais estar junto, eu não olho pro outro. Aí vem os filhos, nossa, como os filhos me incomodam, então eu vou enfiar eles em um monte de afazeres para terceirizar também, para não ter que olhar para eles. Então, assim, o quanto nossa geração não foi uma geração criada para maternidade. A gente percebe que sim, isso não significa que a gente não ama os filhos, etc., que todas as mães são horrorosas. Não, não é isso. Mas o olhar para essa coisa da casa, que as nossas avós tinham, né? Que muitas das nossas mães tiveram, não tinha. Só que ao mesmo tempo eu vejo, Rafa, um movimento de culpabilização muito grande, porque eu escuto isso muito das mães. Assim, eu tenho que ter uma louça bem lavada, eu tenho que ser uma super mulher maravilha, eu tenho que ser uma super amante do meu marido, eu tenho que ser uma super mãe que faz tarefa o tempo inteiro e que adora, eu tenho que ser uma super... E aí nós estamos super tão sobrecarregadas de tanto super. E aí às vezes a gente acaba só se culpando e olhando o lado ruim. E o quanto a gente pode ser boa e competente em algumas coisas e outras talvez não tanto. Mas quando a gente fala daquilo que é afetividade, aquilo que é amor, as coisas se encaixam muito melhor. E aí o nosso lar é um lar mais leve, não é? Eu lembro uma vez que eu atendi uma médica, uma mãe médica, e ela me trazendo os sintomas do filho, né? E ela me disse, Rafaela, eu não consigo fazer com que ele me olhe como mãe, como autoridade e me obedeça. Ele obedece a Tata, mas ele não me obedece. E quando eu chego em casa, ele bate a cabeça no chão, ele bate a cabeça na parede, eu falo com ele e ele não me escuta, e ele bate a cabeça e aquilo me assusta. E aí eu comecei a perguntar para ela, quanto tempo eles ficavam juntos por dia? Ela me disse, olha, dentro de 1h30, porque ele estuda período integral. Quando eu pego ele na escola, ele já está super cansado. Aí é o horário das obrigações, tem que jantar, tem que tomar banho, tem que escovar o dente. Vamos, gente, vamos lá escovar o dente, jantar. Aquela coisa da cobrança, né? E aí a gente passa 1h30 por dia sozinhos, né? Juntos.
por dia, do dia juntos. E aí eu falei para ela, você teria condições de diminuir a sua carga de trabalho? Ela falou, olha, esse mês não, mas o mês que vem, ou daqui 2 meses, eu conseguiria. Enfim, passou um tempo a gente sem se falar, e depois ela voltou, e ela falou para mim, Rafaela, você não tem ideia do que aconteceu na minha casa. Eu deixei o meu trabalho de meio período, e agora a gente senta na mesa para tomar café e a gente lê o rótulo das coisas juntos, a gente fala das letrinhas, e aí vem uma musiquinha, a gente canta e a gente fala das cores, e aí eu conto uma história, ele me pergunta as coisas e eu respondo, o que que é isso? É vínculo, né? Como que a criança vai reconhecer essa mãe como mãe e como que vai obedecer se não tem o que você falou, né, Deise? O tempo junto, o olho no olho. Não se estabeleceu um vínculo de mãe e filho, porque não é porque a gente é mãe que a gente vai ter vínculo de mãe. Isso. Se a gente não passa tempo de qualidade, se a gente não tem esse olho no olho, né? Se a gente não tem o se sentar à mesa. Gente, a mesa é um lugar fantástico, é um lugar de cura. Porque é o lugar que a gente se olha, é o lugar que a gente conversa, que a gente acolhe, né? Muitas vezes as tristezas. Nossos filhos passam o dia inteiro na rua, eles sofrem rejeições na escola, eles sofrem bullying, eles sofrem tantas coisas críticas, né? Muitas vezes são chamados de apelidos, são, né, riem da cara deles. Tem tanta coisa, eu trabalho em escola, eu sei, né? Eu escuto muito isso. Então, assim, tem tanta coisa que acontece lá fora. Se a gente não se sentar à mesa com os nossos filhos, se a gente não tiver o olho no olho, se a gente não acolher essas crianças, se a gente não acolher no nosso coração, como você falou, a primeira coisa é acolher no coração. Né? Quando eu entendo que eu sou a maior influenciadora do meu filho, quando eu entendo que Deus me deu esse papel de guardar esse lar, de guardar a vida dele, né? De formar o coraçãozinho dele, mas também de restaurar esse coração quando esse coração foi quebrado, né? Se eu entendo isso, se eu acolho no meu coração, estar na minha casa, estar no meu lar, lavar a louça, se torna muito mais leve, porque o propósito faz isso se tornar leve. Se a gente fizer uma enquete, quem gosta de lavar a louça? Uma vai levantar a mão dentro de 1 milhão. Entende? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas assim, quando a gente entende o propósito, quando a gente lava a louça e a gente entende que essa louça é a louça que nós usamos juntos, que é da nossa casa, que é onde as memórias afetivas mais lindas estão sendo formadas, né? Que é ali na família. Não se torna muito mais leve? Você sabe, Rafa, que eu me lembro, assim, para algumas pessoas que sabem, outras não, enfim, eu tinha uma irmã, né? Ela faleceu faz 15 anos e nós éramos muito próximas. Nós tínhamos 1 ano e meio de diferença. Nós sempre fomos criadas muito próximas. E o meu pai, quando nós éramos pré-adolescentes, acho que eu devia ter uns 9 anos, o meu pai, todas as férias, ele colocava a gente para cozinhar. E todos os dias a gente tinha que lavar a louça, né? Então, uma lavava e lavava o fogão, uma tirava a mesa e secava. E é claro, a gente era adolescente, então, assim, que saco, porque já tinha que fazer. E, Rafa, eu tenho memórias maravilhosas de conversa, de risada, de brigar de lutinha de guardanapo. De briguinha. Né? Colocar música alta e a gente passar uma, né? Porque pensa, adolescente lavando louça, a mãe manda para 1 hora tá pronta, a gente 5 horas da tarde começa, né? Mas assim, são memórias exatamente, porque por mais que, claro, que a gente não gostava, porque ninguém, você falou, ninguém gosta de lavar louça. Mas era uma coisa tão gostosa esse processo de lavar louça e de amizade, porque era ali que a gente contava o que tinha acontecido na escola, os mocinhos, crush, blá, blá, blá. Então, as coisas podem ser construídas. E no nosso lar não precisa ser diferente, a gente pode fazer isso de uma forma muito leve, né? Muito gostosa, muito leve e tudo mais. Mas você falou antes sobre essa coisa da mulher estar sobrecarregada, né? E se culpando, se cobrando. O que eu vejo muito também, Deise, é o que acontece? A gente acaba dando o nosso pior no nosso lar. Se a gente pegar as nossas agendas e o nosso talão de cheque, hoje não usa mais cheque, né? Mas se a gente pegar ali
a nossa agenda e o nosso talão de cheque, a gente vai ver quais são as nossas prioridades, né? Porque assim, aonde eu gasto meu dinheiro e aonde eu invisto meu tempo. E se a gente pegar aí as mães, pegar as agendas das mães e a gente perceber, é uma infinidade de boas atividades, porque tem ali academia, você está cuidando do teu corpo, né? Tem reuniões de trabalho que são importantes, tem às vezes ministério na igreja, os trabalhos na igreja que também são importantes. Então tem tanta coisa boa e importante, mas quando a gente vê qual é o lugar que a gente tem sacrificado, A casa. é o nosso lar. As mulheres entram em casa estafadas, cansadas, elas não aguentam o peso daquele dia. E o que ela dá para os filhos e para o marido, o que ela dá para o lar, são as sobras. Então, a gente precisa olhar para isso. E quando a gente entende o nosso papel como guardiana da nossa casa, e quando isso cai no nosso coração como uma verdade de Deus e uma bênção de Deus, né, para a família e para as nossas vidas, a gente entra em casa com outra postura. A gente quer. A gente pode estar acabada, cansada, a gente pode estar exausta, mas a gente entra e a gente deixa a profissional lá para fora, a gente deixa, né, um pouco da mulher lá para fora, e a gente entende, poxa, agora eu estou entrando no meu lar, agora eu sou a esposa, agora eu sou a mãe, eu vou me esforçar para estar com a minha filha, com o meu filho, eu vou fazer um jogo legal com ele, eu vou participar da tarefa, porque dessa forma ele se sente amado e ele vê que eu me importo com aquilo que faz parte da vida dele, né? Eu vou fazer uma comidinha, pode ser simples, não precisa, né? Eu falo que eu sou a rainha do... Ainda bem que pode ser simples, né, Rafa? Amiga, eu falo que eu sou a rainha do Pinterest e eu sempre coloco lá, rápido, fácil, prático. Rápido, fácil, prático. Gente, por rápido, fácil, prático, a gente pode fazer tudo que a gente quiser, porque tem uma infinidade de receitas. Então, só não faz quem não quer, porque hoje em dia não dá mais para ter desculpa. Existe o Pinterest na vida, existe YouTube, existe Google, quanta coisa aí. Né? Então, a gente pode fazer, e assim, ó, principalmente, que é o que o curso fala pra gente, que a gente precisa dar o nosso melhor com aquilo que a gente tem, né? Então, assim, é legal a gente arrumar a mesa? Claro que é legal, mas você não precisa sair gastando o que você não tem para você arrumar a mesa da tua casa, você vai usar o que você tem, né? Então, você vai fazer um arranjinho, deixa eu até pegar aqui para mostrar que eu fiz. Nem estava no script mostrar, mas eu fiz esse arranjinho aqui, dá para ver? Olha, com coisas da horta, alecrim, daí coloquei isso daqui, e ficou um arranjinho aqui de mesa na minha casa. Então, assim, sabe, a gente também tem que entender que a gente tem que se cobrar menos, realmente. A gente não pode se cobrar absurdamente, mas a gente também não pode se desleixar e ir agindo no piloto automático, porque a guardiã, ela não age no piloto automático, ela é intencional em tudo aquilo que ela faz, entende? Ela é intencional. As conversas que a gente tem com as nossas crianças, elas têm que ser conversas intencionais. Que tem um propósito, né? Tem que ter propósito, a gente precisa entrar no coraçãozinho deles, né? Não é falar de qualquer coisa. Então, por exemplo, a refeição é um momento precioso, mas a gente tem que ser intencional, né? Então, vamos conversar. Qual foi o melhor e o pior momento do seu dia na escola? A gente já percebe, né, o que tem alegrado o coração, a gente percebe se existe algo ali que não está bacana, um amigo que falou algo, né? Então, são oportunidades, né? O momento que a gente passa... É fácil, gente. Tem gente que fala para mim, Rafa, para você é fácil porque você é psicóloga. Oi? Tem nada a ver, né? A gente passa pelos mesmos desafios, a gente tem o conhecimento de algumas coisas, mas, por exemplo, eu luto muito com o meu temperamento, porque eu sou colérica, eu sou irritada com as coisas, eu sou gritona, entendeu? Então, assim, se não é a palavra de Deus renovando a minha mente e me fazendo voltar para o prumo, o que seria de mim? Porque a Rafaela, por si mesma, a Rafaela pessoa, a Rafaela psicóloga,
Não tem muita coisa de bom, não, gente. O que tem de bom em mim são as verdades de Deus, é a presença do Espírito Santo na minha vida. Porque se não fosse isso, nem sei o que seria das minhas filhas, nem sei como estaria meu casamento, né? Então, assim, esse curso, ele é um convite, primeiro, para que a gente receba Jesus como o pão da presença. E que esse pão, ele esteja não só na ceia de Páscoa, não só na ceia de domingo, mas todos os dias. Isso é muito precioso para mim. Eu queria, assim, que todas as mulheres tivessem o privilégio, né, de fazer esse curso, de ter contato com a palavra de Deus e de restaurar os lares. A gente consegue, né, com Jesus, com a presença de Deus e com a palavra de Deus, a gente consegue. É possível, é muito possível, né? Então, assim, talvez, eu não sei qual que é a memória que cada um tem da sua infância, do seu lar, porque isso conta muito, né, Deise? A gente, né, fecha os olhos aí, todo mundo, aonde vocês estão aí nos assistindo, fechem os olhos. Eu quero que vocês tentem se lembrar, que vocês tentem imaginar a casa de vocês na infância de vocês. Lembrem dessa casa. Como que era o espaço dessa casa? Era uma casa organizada? Apesar de simples, não tem problema, mas era uma casa organizada? Tinha espaço para você brincar? Essa casa era uma casa alegre, feliz, de boas conversas, risadas, de respeito, de acolhimento? Ou era um lugar onde você não se sentia amada, onde tinham gritos, brigas, confusões? Como era a sua casa? Né? Agora você pode abrir os olhos e eu não sei o que vocês imaginaram. Eu tenho memórias maravilhosas da minha infância, mas tenho memórias tristes também. Tenho memórias que doem também. E eu acho que para todo mundo é assim. Mas a gente tem hoje, né, como adultas, como mães, como guardiãs da nossa casa, a gente tem a chance de trazer Jesus para dentro do nosso lar, de trazer esses princípios da palavra, de fazer com que a palavra seja o prumo da nossa vida e de restaurar a nossa casa e fazer dessa casa um santuário, né, um refúgio. É isso que o nosso lar tem que ser. E talvez a gente esteja tão corrida, com tantos afazeres, com tantos bons afazeres, que a gente esteja esquecendo desse lar, né? Se doando um pouco para esse lar. Então, a experiência do lar é uma experiência incrível mesmo, e que é basicamente trazer essa consciência do quanto nós somos importantes na nossa casa, né? Tem duas emoções que são formadas no lar, que são básicas, essenciais, né? Então, é o amor e a paz. O amor e a paz, eles são formados dentro do lar. E se o coração é formado ali, e se ele é formado de forma positiva através do amor e da paz, como que ele fica quando não tem amor e paz? Né? A gente vê aí o resultado nas crianças disso, de casas, de lares, onde esse coração não pôde, infelizmente, ser formado através do amor e da paz. Então, é um coração machucado, né? É um coração triste, é um coração machucado. E a gente até vê, né, Rafa? A gente tem algumas crianças que têm um olhar longe, um olhar triste, aquela coisa distante, muito desse movimento, assim, de não se sentir acolhido. O quanto esse acolhimento, essa coisa do olhar para tudo isso, né? E o quanto somos nós mulheres, e quantas de nós mulheres... Eu tenho uma pergunta sobre o curso, Rafa, mas eu queria complementar uma coisa aqui que eu acho que também é muito importante, e eu acho que talvez, eu acredito até que vocês devem estar falando também no curso, devem falar, né? O quanto também cabe muitas vezes a nós mulheres a coisa do edificar, inclusive, os parceiros, né? Eu acompanho muito, e eu vejo muito
consultório e às vezes eu falo muito para as mães assim, olha, eu entendi que essa pessoa que você está querendo dizer, tudo isso que você está falando, né? Do seu olhar e na sua dúvida, isso que você está entendendo. Mas será que essa criança precisa entender tudo isso também? Né? Será que a criança precisa olhar para este pai como se ele fosse o marido, e porque são papéis tão diferentes, o papel de pai e o papel de marido, e a gente sabe que sim, que existem algumas pessoas que são pais maravilhosos, mas talvez não são os melhores maridos, tem alguns que são dois, tem alguns que são bons maridos e não são bons pais, enfim. Mas hoje até a ciência traz muito isso, além de toda a questão de fé e de sabedoria, de vida mesmo, o quanto é importante nós, que somos educadores do lar, falarmos bem do pai, Nossa, bem com as nossas é crianças, né? essencial. Você sabe que a lição que mais falou comigo no curso, é difícil escolher uma lição, gente. Mas, claro, veio de encontro, talvez, com aonde eu estava mais falhando dentro da minha casa. Foi a lição 3, que é honrando o marido. Ai, porque eu achava que eu honrava o Cláudio. Em todos os sentidos, eu achava que eu honrava ele. E dentro dessa lição, a gente aprende que a gente ensina os filhos e serve o marido. E eu me percebi... vai contra tudo aquilo que a gente aprendeu. Não é? Porque claro, a gente serve o prato primeiro das crianças, né? O marido pode esperar, né? Sempre primeiro as crianças. E exatamente isso, quanto a honra, né? O quanto o homem vem primeiro. E isso hoje é muito trabalhado, né, Rafa? Eu acho que tem várias olhares para a família, sejam até mesmo aqueles olhares e estudos, até no sentido, talvez não tão do religioso, mas que também estão priorizando isso também. Porque as pessoas estão percebendo que quando a gente honra, né, a figura do masculino, do feminino, né? Então, cada um com a sua função de prioridade. E o quanto é para nós esse movimento é muito importante, né? Eu lembro que quando eu aprendi isso também num curso de orientação de família, isso me bateu assim, como assim, né? O marido senta primeiro, depois disso, depois aquilo, primeiro serve esse, primeiro, né? A coisa do olhar muito isso. E hoje eu me pego, e é um exercício que a nossa geração tem que fazer muito forte, porque é isso. Nós viemos de uma cultura que fala o quê? Eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinha, eu posso me bancar. E eu falo muito, e eu falo até para as pessoas, para os mais jovens, assim, mas você não precisa ter um parceiro para te bancar, você não precisa, não é isso o propósito de você ter um parceiro. O propósito de você ter um parceiro na sua vida é ter um companheiro, é ter alguém que você possa estar risada junto, é alguém que você possa estar dividindo medos, angústias, alegrias, né? Tantas experiências maravilhosas junto com alguém, né? Isso é tão bonito, não é só uma coisa de dar ou não satisfação. Relacionamento não é só isso, né? Enfim, tem tantas outras coisas maravilhosas que Deus coloca na nossa vida de maneiras diferentes. Né? E eu percebi que de forma sutil eu fazia críticas para o Cláudio. Quando eu dava a minha opinião o tempo todo de como ele poderia fazer aquilo melhor. Entendeu? Nas questões com as meninas. É como se dentro de mim eu tivesse uma crença de que só o meu jeito estivesse realmente 100% bom e certo. E eu ficava manipulando eles, que nem eu percebia. E eu ficava manipulando ele de um jeitinho bem legalzinho para que ele fizesse as coisas do meu jeito. E no dia que eu tive essa lição do honrando o marido, essas fichas caíram. E eu fiquei muito triste, mas muito feliz ao mesmo tempo, porque eu tinha a oportunidade de mudar. Né? Porque o pior não é a gente perceber as mazelas, né? Os problemas, os erros que a gente tem cometido. O pior é a gente continuar errando e não ter consciência, né? Não ter consciência e nem decidir, né? Fazer diferente. Então, assim, aí eu pude mudar isso, né? E começar a me policiar e tomar a decisão de mudar. Então, é maravilhoso, né? Você falou que queria perguntar alguma coisa do curso, o que é? Eu queria, Rafa, deixa eu entender, então, como que funciona. Na verdade, vocês, então, estão em treinamento? Esse treinamento já acabou ou foi interrompido? Não, já aconteceu. Em treinamento do quê?
Porque aí Em agora... aulas? Em aulas. Vocês, instrutoras, você e mais quantas são instrutoras que vão iniciar depois da quarentena? Olha, eu não sei hoje ao certo quantas professoras tem. Se alguém Uhum. souber aí, me fala, que eu tô vendo que a mulherada tá tudo aí lá da Experiência do Lar, tem muita gente aí. Me contem quantas professoras tem. São várias, Deise, Ah, né? tem O ano várias, tá. passado, muitas mulheres foram treinadas para serem professoras. E esse Tá. ano a gente abriu, então, no site. Então, a pessoa que tiver interesse de fazer o curso, ela entra no site, deixa o nome, o contato, Uhum. e aí a disponibilidade, depois vão entrar em contato com ela e ela vai poder escolher o horário de disponibilidade dela. Tem vários cursos em Ah, diferentes horários. é isso E que eu ia te perguntar também. os cursos são dados em casa. Então, assim, o meu curso eu dou na minha casa. Tá, entendi. E no horário que eu acho que fica melhor para mim. Quantas pessoas estão no curso? Quantas pessoas couberem na minha Na minha mesa? casa, tá? Entendeu? Na minha casa, Uhum. na minha mesa, fica a critério de cada uma. E que mais que você tinha Rafa, perguntado? eles estão perguntando qual é o site. Me fala aí que eu vou escrever o site aqui. O site para as pessoas se inscreverem. 28 professoras, olha que linda! A Taperte, ela é a dançarina da igreja, gente, coisa mais linda do mundo, ela dançando. Peraí, Meninas, Thaís, vai me coloquem ajudando aí, vai o colocando o site. site. Isso, coloquem o site, por favor. E, Rafa, deixa eu entender mais uma coisa. Então, é uma vez por semana, são 7 encontros. Isso, Na casa da instrutora. Então, é sempre na casa da isso, instrutora. gratuito, completamente gratuito. Gratuito, A única coisa que a pessoa precisa fazer, a mulher, é comprar o livro, né? tá? Então, quando ela compra através da igreja, ela consegue pagar um pouco mais barato, porque a gente compra um montante maior. Mas não é obrigatório, ela pode comprar independente, né? Uhum. E E aí, o também que mais? lembrando que não é necessariamente só para quem participa da Nova Batista. Não, tem mulheres de diferentes religiões, né? Tem mulheres, inclusive, que fazem conosco, depois resolvem abrir na sua outra igreja, não tem problema. O que a gente quer é que mais e mais mulheres descubram, né, e Isso. conheçam os princípios de Deus. Então, para a vida da mulher. Ó, ali já está o site, ó, Tá, nibparaná.org. .org. Isso. Isso mesmo. E É. ali, ó, a Nib, Renata colocou também, ó, o My Home Nib. Vocês estão vendo ali o sim, mas Instagram? sim, É um sim. Instagram da nossa igreja, onde as questões do Experiência do Lar são postadas ali, né? Uhum. Então, dos princípios, algumas mesas arrumadas. Mas eu queria falar, gente, que esse curso não é sobre mesa arrumada, tá? Isso Esse é. curso não é para você sair gastando o que você não tem. Eu lembro que o esposo de uma amiga minha falou: pronto, agora você vai começar a gastar, começar a comprar um monte de coisa para arrumar a mesa. E ela falou: não, não vou, eu vou usar o que eu tenho. Um dos princípios que a gente estuda é use o que você tem, né? Então, isso é maravilhoso. A gente tem o suficiente para Uhum. poder cumprir o propósito de Deus, né? Essa missão. Então, a gente não precisa sair comprando nada, né? A gente vai fazer com o que a gente tiver Ô, Rafa, e deixa vai eu te ser uma contar. benção. Esses dias, né, eu estou tentando ensinar a minha filha a arrumar a coisa da casa e arrumar a mesa. Agora, como meu marido está trabalhando em casa e a gente tem uma mesa na sala de jantar, a gente está trabalhando naquela mesa. Então, a mesa ficou meio que um escritório e a gente está na bancada. A gente normalmente almoçava na mesa. Agora a gente está almoçando na bancada, então todos os dias a gente tem que arrumar a mesa, colocar os paninhos e tudo mais. E aí, outro dia eu fui ensinar ela a dobrar guardanapo, a colocar os guardanapos, como que fazia para dobrar. Simples, assim, nada demais, né? Sim, Daí ela olhou para mim e falou assim: mamãe, amanhã a gente podia pintar o guardanapo, né? Porque ela tá mexendo com tinta e ela gosta desse negócio. que Deu, claro, amor. filha, vamos pintar um negocinho. Daí eu já fiz um negocinho de papel para colocar no guardanapo para ela colocar, porque é isso, não é nada chique, é uma coisa. Mas Aham. a ideia de trabalhar, porque assim, eu entendi lá no curso do Tademi também, enfim, que é muito isso, o olho no olho, o sentar na É mesa a e conversar, presença. a É a presença. presença. Porque às vezes a gente está presente, a gente está em casa, mas não está presente com Exato. presença. Então, Isso. é disso que a gente está falando, Uhum, né? uhum. Não é estar ali o dia inteiro em casa,
claro, não existe qualidade sem o mínimo de quantidade, né? A gente precisa ser real. Em qualquer relacionamento, vamos pensar no nosso trabalho. Existe qualidade se a gente ficar meia hora no trabalho? Não existe qualidade de um relacionamento familiar se a gente passar meia hora, uma hora por dia, né? Isso é fato. Sim. Mas tem muita mulher que tem condição de ficar o dia todo em casa, mas ela não está ali. Ela está no celular, ela está na televisão, ela está nas coisas. Entende? Então, também não funciona. E isso que você está falando é a presença. O tempo que eu tiver na minha casa, eu tenho que ser intencional, eu tenho que ter um propósito, eu tenho que estar realmente presente. E é isso que faz toda a diferença. Você sabe, Rafa, lá no curso online, né? Eu tenho um curso online para as mães, olha, eu vou aproveitar a letra, né? Claro. No veio com manual, no veio com manual. Lá no curso, tem um dos módulos que eu falo da importância da gente estar estimulando as crianças com brincadeiras, com o que a gente tem em casa. Então, eu posso, porque assim, mas eu não tenho tempo, que é o que a gente mais escuta das pessoas, né? Eu não tenho tempo. Na verdade, às vezes a gente não tem saco para ficar com as crianças, a gente não tem paciência para ficar, a gente quer fazer o nosso tempo. Não existe criança teimosa, existe adulto que tem relógio contado no tempo, né? E aí a gente acelera a criança, tem atenção nela, enfim. E aí lá no curso eu até falo o quanto é importante a gente brincar com shampoo. Na hora de tirar a roupa para tomar banho, fazer brincadeira. Isso é colocar boas memórias na vida das crianças. Isso é estar além da mesa, né? A gente falou, o curso não é só o pôr a mesa, é o estar presente, mesmo que o meu tempo realmente não seja o maior tempo do mundo. Mas é usar esse tempo. Isso, né? É usar de forma positiva esse tempo. Exatamente. O meu marido é especialista nessa coisa da criatividade, de brincar, ele ama. E eu já não é o meu dom, sabe? A brincadeira. Então, para mim, isso é feito com muito esforço. Mas cada vez que eu faço, eu ganho o coraçãozinho delas. Porque o que a criança gosta, gente? O mundo dela é lúdico, ela gosta de brincar. Né? Então, não adianta a gente fazer com a criança só o que a gente quer fazer. Porque a gente tem que investir nela com aquilo que ela ama fazer. Então, a gente tem que passar por cima, muitas vezes, das nossas limitações ali, para a gente poder se doar e ganhar o coraçãozinho deles, né? Exatamente, né? Fazer cabana. Vocês já viram onde está minha sala? Tem duas cabanas, nossa, dá uma bagunça. Ai, mas é uma delícia, é muito rico. Tem que abstrair, senão a gente pira, né? Ou vamos tentar distrair, ou vamos tentar distrair, né? Porque senão a gente pira, exatamente isso, né? Sim, imagina, né? Ainda mais agora com essa todo mundo em casa o tempo inteiro. Né? E tem gente que mora num apartamento pequeno, que não tem espaço para correr, para brincar. Então, são situações diversas. A gente sabe que é um desafio você passar ali o dia todo, ainda ter as tarefas da escola, as aulas online, né? Tudo isso é um grande desafio, gente. Mas a gente pode aprender muito com isso se a gente deixar, né? Se a gente quiser. Muito. Eu acho que tem muita coisa boa, apesar de tudo, né? Rafa, eu tenho uma pergunta aqui, que eu quero que você me fale das diferenças que vocês tiveram. Como o curso é todo voltado para mulheres, certo? Sim, né? Sim. Como e essas mulheres, então, uma pergunta, precisam ser casadas? Não. Não, certo? Tem não. algumas solteiras que não. Então, elas não precisam ser casadas. E a pergunta aquelas que são casadas, os maridos, você acha que eles conseguem entender este movimento? Ou tem marido assim, ai, que bobeira, vai, faz um tatuagem, ou de um modo geral, porque vamos pensar, você está me falando, muitos dos maridos aí são lá da igreja, já conhecem a filosofia e tal, mas eu estou aqui imaginando uma pessoa que às vezes não tem esse contato de proximidade com Deus, não está tão íntimo com isso, e de repente decidiu fazer. E aí não conseguiu levar o marido ainda, porque eu conheço também, inclusive lá na Danib, algumas mulheres que vão, mas os maridos não acompanham, né? Mas elas levam as crianças, enfim. Como é que esses maridos têm percebido isso? Eu imagino que a transformação seja para todos da família, inclusive eles, até os mais turrões devem entender que existe uma movimentação e todo mundo gosta de ser bem tratado, né? Então eu imagino que tenha a transformação. Mas a minha pergunta existe resistência de alguns desses parceiros? Existem essas situações? Vocês se deparam com isso? Foi o que eu te falei antes, né? Mesmo os homens da igreja, quando o ministério começou, alguns falavam assim, ai,
que bobeira esse negócio de ficar arrumando mesa. Eles achavam que isso era arrumar mesa. E para eles, empilha os pratos, tá ótimo, gente. Não precisa mais nada, entendeu? E aí eles acharam que ia ser um bando de frescurite. Só que, quando essas mulheres começaram a assumir essa postura de guardiã da sua casa, e quando elas se tornaram esposas melhores, mães melhores, mulheres melhores, eles, opa, isso não é a respeito de mesa. Isso é a respeito de um coração transformado. E quando isso começou a respingar em casa, eles perceberam. E depois começou a vir, os testemunhos começaram a aparecer das mulheres contando o que os maridos estavam falando a respeito delas. Os elogios. E as meninas que fizeram aula comigo, algumas falavam, Rafaela, meu marido quer te agradecer pessoalmente. Porque não tem nada a ver, não sou eu que estou fazendo, né? É a palavra de Deus, é o princípio. Mas elas falavam, nossa, meu marido falou que, olha, que ele precisa te encontrar, que ele quer te agradecer pessoalmente. Né? Então, um outro marido foi um dia na ótica, falou para o Cláudio, sabe, assim, que legal, né? Que bacana, como tem sido bacana. Então, a gente foi vendo, assim, que aos poucos eles foram entendendo e foram sentindo, foram vendo na própria esposa a mudança. E aí não teve resistência mais, não tem resistência, porque quando as mulheres chegam em casa, né, e mudam a postura delas, mudam o comportamento, esses homens falam, uau, que bênção. E quando a gente muda, o outro muda. Tudo muda. E aí essas famílias começaram a mudar. E aí como é que não vai todo mundo ficar feliz? São testemunhos maravilhosos. Deise, sério, olha, eu vou te mandar alguns testemunhos de mulheres que, né, que liberam o testemunho para que a gente possa, para você escutar. É muito impactante o que Deus tem feito e o que as mulheres têm permitido, né? Porque a gente tem que permitir. Deus faz, né? Ele quer fazer, mas a gente precisa permitir. Senão não porque dá, senão não tem como. Exatamente. Então, todas as mulheres aí que estiverem, né, desejosas de conhecer esse trabalho, de conhecer a experiência do lar, a igreja está aí com 28 professoras, né? A gente tem todo o treinamento, né? E assim, não somos nós que fazemos, são os princípios de Deus no coração de cada mulher que faz toda essa transformação. E a gente recebeu gratuitamente e gratuitamente a gente dá. Que lindo, né? Ai, sim, gente. É muito lindo. É muito lindo mesmo, é demais. É lindo isso, né? Eu falo que eu acho que a gente está tão, o mundo está tão perdido para tantas coisas, assim, né? Tantas pessoas, tantas famílias desestruturadas por falta de Deus, por falta de olhar para o outro, de entender que o outro é diferente, de querer que o outro pense com a minha cabeça, aquilo que você falou antes, né? Eu queria que o Claudinho brincasse daquilo que eu quero que ele brinca, porque o jeito que eu faço é o jeito certo. Quem falou que é o jeito certo, né? O jeito do outro é tão diferente. E você sabe, Rafa, que você já deve ter visto nas minhas redes sociais, que é uma das coisas que eu tenho trabalhado, que é um dos métodos que eu conheci também, que é o Eneagrama. E o Eneagrama, ele fala muito disso, né? Ele fala muito de olhar para o outro e entender que o outro é diferente de você. Ele tem um olhar para as coisas de uma forma diferente, o radar dele é diferente, mas ele tem as belezas dele. Então, quando eu falo assim, aquele que é turrão, o que tem de belo por trás? Aquele que é muito dengoso e que é muito queridão, o que é que tem por trás? Né? Então, assim, todos nós temos qualidades e temos defeitos e temos virtudes. E o Eneagrama, ele fala muito disso, da importância de você respeitar o outro como o outro aceitar que existem diferenças e estar em constante evolução. E a gente só consegue se evoluir quando a gente se conhece, né? Então, assim,
quando eu entendo, o Enneagrama ele é só uma ferramenta, muito parecido com o exercício lar, né? Com nomes diferentes, enfim, são estudos um pouco diferentes, mas é isso, é uma ferramenta que traz sementinhas para as pessoas, para que as pessoas possam entender e se olhar, se conhecer, e a partir do momento em que eu me vejo, eu sou assim, eu gosto assim. Mas esse não é igual. E aí, quando eu aceito o outro diferente, em vez de eu surtar, porque você vai... Respira, conta até 1000, se for o caso, né? E aceita o outro diferente. Até porque, né, Rafa, a gente também já estava comentando, aquilo que mais nos incomoda. E aí, vocês que estão ouvindo a gente, vocês podem perceber isso com o real. Aquilo que mais nos incomoda, ou é aquilo que eu não tenho e gostaria de ter, e aí por isso me incomoda um pouco, né? Então, se o outro é calmo e eu sou mega agitada, meu Deus, que lerdo, isso, aquilo, mas até que ponto eu gostaria também de ser um pouco mais calma, quando, né? Ou então, quando eu sou muito perfeccionista e reclamo que o outro é bagunceiro, mas o quanto eu também gostaria de ser um pouco mais relaxada, assim, um pouco mais leve. Então, a gente tende a indicar no outro, porque é muito diferente, porque no fundo eu gostaria de ser um pouco, ou quando a gente encontra alguém que é muito igual. Né? Muito igual, e aí os iguais eles também têm as críticas, né? Mas quando eu entendo que, em vez de brigar com o outro porque ele é igual, isso é meu, não é dele, o dele é outra coisa, somos parecidos, a gente aprende a tentar ser um pouquinho mais, enfim, um pouquinho mais leve, né? Então, eu vejo Daisy, que é muito lindo, muito lindo. O curso, e tem uma das aulas que a gente trabalha a questão de temperamento e linguagem do amor. É bem legal, né? Porque quando a gente entende os temperamentos e quando a gente entende também qual é a linguagem de amor do nosso cônjuge, a gente fica muito mais assertivo dentro desses relacionamentos. A gente consegue se relacionar muito melhor, a gente tem mais empatia, né? Que foi o que você falou, a gente consegue compreender por que o outro age e reage tão diferente de mim, porque acontece de um jeito diferente com ele, né? Ele veio diferente. Então, o temperamento é fantástico a gente entender o temperamento. E a linguagem do amor também, né? Soma bastante, é muito bacana. Então, para relacionamento, assim, então é outra coisa bacana que a gente consegue ver no curso. Que legal. Né? Então, tem muita coisa boa. Tem muita coisa. A Dev foi maravilhosa aí, né? Escolhendo todo o conteúdo desse curso, porque a gente só tem a ganhar. Tem algumas aulinhas práticas também de etiqueta, tem algumas aulinhas práticas de comidinhas, assim, rápidas, fáceis e práticas, do jeito que eu gosto. Entende? Então, a gente consegue aprender várias coisas, né? Mas como não é o foco... São 7 encontros. E cada encontro tem um tema diferente. Tem um tema diferente. Aí a gente trabalha esse tema, a teoria dele. Depois tem a parte que a gente vai para a mesa, que é onde a gente vai ter comunhão, a gente vai conversar, né? E aí que é uma outra parte. E também tem essa aulinha prática. Tem também algumas coisas de organização da casa. Mas como o nosso foco o foco do curso não é a organização, não é a culinária. Então, como não é o foco, é a menor parte do curso que é destinada a isso, né? A maior parte é o princípio, é compreender o princípio, né? Aí tem a tarefinha no livro também, né? Para a gente ter aquele tempo de parar, de pensar sobre o que a gente aprendeu, e escrever ali sobre a gente, né? O que esse tema tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Então, uma coisa bem legal do curso eles mostram para a gente, ela traz um quadro de valores, né? Então, de valores, por exemplo, quanto tempo na minha semana, na segunda, na terça, cada dia, quanto tempo eu gasto com cada coisa, sabe? De trabalho, de lazer, de descanso, de filhos, de... Então, ali você olha e fala, uau, tem muito aqui e tem nada aqui, ou tem muito pouco aqui. Né? A gente começa a perceber os nossos excessos, as nossas faltas. Então, isso também é muito legal. Vai acabar. Gente, vai acabar. Olha, faz um print aí, Rafa. Vamos fazer
print, Eu vou fazer. manda pros amigos. Gente, Rafinha amada, eu tô louca. Amei. Lá, eu vou me